Há doenças, há doentes, Gelno, recém-formado, designado para uma região do interior a nível militar, casou-se sem maiores conhecimentos da vida, praticamente longe de todos, com uma moça do lugar onde ele foi servir. Os pais, bons, extremosos, pai também militar, né, de alta patente, ficaram preocupados, porque havia um desnível de pensamentos. Não era nem desnível social, desnível de pensamentos, desnível cultural entre o casal. E pelos modos da esposa, sem rebuços, a moça tinha assim, sem se dar conta da posição do marido, que era instrutor militar de jovens militares, pelo que eu vejo aqui, fazia ele passar um pouco de vergonha social. O pai, esse oficial superior, ficava passado com aqueles comportamentos quando ia visitar o filho ou quando o filho vinha visitá-lo. Isso é um caso verídico. Nós estudamos esse caso há uns 8 anos atrás, 10 anos, no encontro de medicina espiritual do Leon Denis. E é um caso de experiência do nosso altivo, né? Ele conheceu esse pessoal. Esse pai ficou muito preocupado, reclamava que o filho não tomava uma atitude. E por que eu trouxe esse caso? Porque a gente faz isso todo dia, né? Ninguém se agrada da sogra, ninguém se agrada do genro. Todo mundo acha que o filho tinha que ter uma namorada melhor ou que a filha tinha que ter arrumado um marido melhor. Ou então, quando se reúne a família, todo mundo fica olhando os gestos do outro, achando fulano exagerado, ciclana acha que não passou a idade, olha a saia dela, Beltrano está não sei das quantas. Então, tem muito a ver com a nossa vivência em família, né? Família, essa ideia genial de Deus. E aí ele reclamava e o filho ficava constrangido, porque gostava muito do pai, e ele vivia em luta consigo mesmo. E comentou lá com o nosso companheiro uma vez, porque os pais eram... A irmã dele era espírita. Trabalhou com o altivo lá onde ele trabalhou. E o resto da família não era. Mas o jovem vivia perguntando a ele sobre reencarnação, curiosíssimo sempre, e eram livros para lá, livros para cá, e aí ele dizia que se sentia imobilizado diante daquela situação para tomar uma atitude. E aí o tempo foi passando e a coisa foi se agravando, e ele desenvolveu extremas preocupações com o trabalho, pressão da família, pressão no trabalho, a mulher daquele jeito, a cidade pequena. E isso tudo acabou ele tendo várias dores de cabeça, começou a ter algumas situações tipo convulsivas. Bom, tumor cerebral. Será que nós sintonizamos com energias negativas ao ponto de criarmos nossas próprias doenças? Doença é causa ou é consequência? O que é a doença? O que é o doente? E é em cima dessas questões que a gente vai aqui pegar o nosso estudo para a reflexão de todos vocês na noite de hoje. Primeiro, lá no dicionário está: doença é a falta ou perturbação da saúde. E diz mais: vício, defeito. Gostei disso. Doente, lá no dicionário, é aquele que tem doença. Aquele que se vicia em algo. Doença na visão espiritualista. Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você.
dizendo-lhe que não tem se amado e nem tem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é, você não aceita. Vai ter o seminário com a Luzia, né? Ou já teve? Com a minha amiga lá do Leon Denis. Compre um DVD. Ou então um livro, né? Que tem, né? De autocura. Isso que eu falei para vocês é Mãos de Luz, um livro de Barbara Ann Brennan, uma pesquisadora dessa questão da cura. Não é espírita, é espiritualista, não tem nada a ver. Mas para a gente ver como a base das coisas, dos conceitos, permeiam por todos os pensamentos. Visão espírita da doença. Peguei da nossa amiga Joana de Ângeles, do livro Autodescobrimento. Também tem no livro Leis do Amor, de Emmanuel. E tem um livrinho de Joana pequenininho, que eu não achei lá em casa. É que eu dou, depois eu não sei, aí eu não compro de novo, depois quando eu quero não acho. Eu acho que eu procurei aí e não achei também. Não vi na biblioteca, na livraria não tem. Mas é alguma coisa assim, receitas de alguma coisa, receitas da felicidade, da saúde. É um pequenininho, tipo aquele Minuto de Sabedoria. Aqueles pequenininhos de Joana, muito interessantes, com frases que a gente leva na bolsa, está no ônibus, está mal, pá, abre e lê, levanta o astral. Mas está lá, em Joana de Ângeles, que doença é o resultante de um uso inadequado das nossas energias. Da inconsciência do ser em relação ao que ele é. A própria vida e ao que ele veio fazer aqui. A finalidade da sua vida. Doente na visão espírita é aquele que cometeu um desregramento. O que é desregrar? Regrar é uma regra. Desregrar é sair dela. Lá no Livro dos Espíritos, em dado momento, em uma das perguntas, eu acho que sobre eu não me lembro, mas que o conteúdo é assim, ele faz uma comparação. Se você come demais, você vai passar mal. Então, se você sai da regra, você desregra, você fica doente. Um apaixonado em excesso por algo ou por alguém fica doente. E aí, eu fui lá no livro maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 28 das preces, eu não sei se vocês já estudaram ou já leram assim, porque a gente vai na prece, lê a prece e não lê o prefácio das preces. Né? Como lá no Leon Denis a gente lê até a capa, estuda, a primeira aula é capa contra capa, é anticapa. Depois que acaba isso, na segunda aula é que é o primeiro capítulo, e não é uma vez só, dá várias aulas. A gente acabou aprendendo a ler tudo de um livro. Tudo. Qualquer livro eu leio tudo. E aí, lá na prece pelos doentes e pelos obsidiados, no item 77 do capítulo 28, tem um prefáciozinho que eu achei interessante trazer algumas coisas para vocês. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Conclusão: planeta de prova e expiação tem doença. Como vocês vão estudar, acho que semana que vem ou na outra, Transição Planetária com Mozart, do livro de Divaldo, nós estamos numa transformação do planeta. E nessa transformação, mais doenças, porque é a hora da limpeza fluídica, energética e da nossa limpeza moral. Quem suportar, reencarna aqui. Quem não suportar, reencarna em outro planeta de prova e expiação. Diz aqui que as doenças são inerentes à grosseria da nossa inferioridade. E as paixões e os excessos de toda ordem
semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Mais adiante eles dizem: temos assim de nos resignar às consequências do meio em que nós estamos. Mais adiante ele diz: se porém, malgrado os nossos esforços, não conseguirmos mudar a nossa situação, o Espiritismo nos ensina a obedecer com raciocínio. Mais adiante eles dizem, antes da primeira prece, que é para ser dita pelo doente: nós não temos dogmas nem preces decoradas. Mas como, naquela época principalmente, havia um problema ao lançamento do Evangelho, tanto que ele foi feito bem antes e foi lançado por Kardec bem depois, a gente estuda isso em obras póstumas, por causa das confusões com a igreja, esperar um momento propício para dar menos confusão. Tem um pressário, né, católico. As pessoas ainda tinham necessidade de ter algo para se guiarem. Até hoje tem gente que não consegue rezar sem botar alguma coisa como um ponto fixo. E aí ainda tem algumas necessidades de ter tipo um santo, uma imagem. E a doutrina espírita não tem isso. A gente ora de coração. Não importa a quantidade de palavras, não importa a quantidade de as palavras bonitas, o que importa é o sentimento. Mas eles nos trazem algumas preces para mostrar para nós que o magnetismo que nós podemos lançar na leitura das preces facilita e mobiliza a ação dos espíritos superiores. E aí eles dizem para nós: se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem, em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. Isso acaba com aquela ideia: passe de cura serve, não vou ao médico. Errado. Só vou ao médico, não tenho essa ideia, esse negócio de passe, negócio de prece, radiação, água fluidificada, isso é bobagem. Também está errado. Porque nós aprendemos que é uma aliança entre a religião e uma aliança entre a ciência, que ainda não é compreendido por alguns meios religiosos e muito menos pela ciência, mas que a doutrina espírita já traz no seu bojo, porque é o cristianismo redivivo. Se nós formos lá na Gênese, no capítulo 15, nós vamos encontrar os ditos milagres e vamos ver quando Jesus, quando a mulher hemorrágica, ele olha, alguém tirou uma virtude de mim, e ela se apavora porque ela só tocara no mestre. Ele, quando diz saiu uma virtude de mim, ele sentiu sair o fluido. E por que ela, só por tocar, conseguiu tirar do mestre o fluido? Atrair o fluido bom e se curar? Aí ele diz para ela: tua fé te curou. Se nós formos olhar o cego, também um dos casos do cego, ele também, ao colocar emplasto lá no olho do cego, ele disse para ele, em outras palavras, tipo, cuidado com o que olhas. Ele disse para nós: se teu olho, tua mão é motivo de escândalo, corta. Ele não mandou a gente decepar a mão como os companheiros fazem, levando a ferro e fogo. Ele quis dizer o seguinte: se seu olhar é maldoso, mude. Se a sua mão não faz o bem, manipule-a. Se a sua ação, como a música que tem aqui, agora é ação, se a sua ação não é no bem,
Se você não consegue, né, descortinar, eu lembro da música, do Lázaro que está em si, que os jovens cantavam aqui, né, descortinar o Lázaro que está em si, se a gente ainda não consegue abrir a acústica da alma, vamos mudar isso, porque aí a gente não está nem irradiando, nem atraindo fluidos bons sãos. Mas como fazer isso, né? Vamos entender essa situação. A doença como uma consequência. Será que eu sou culpado de ser doente? Eu nasci assim. Eu nem sabia que eu tinha essa doença, eu descobri depois. Né, o caso das doenças hereditárias, ou casos de doenças contraídas no ventre maternas congênitas. Nós não temos uma vida só. O corpício montado não é montado na hora da união pai e mãe. Há uma preparação no mundo espiritual, há um implorar nosso a reencarnação. Vai ficar igual aquela, se a gente não tomar cuidado, vai ficar igual aquela, eu quero ver, alguém querendo me botar no reencarnar, eu quero ver, porque ninguém quer mais ter filho. Aqueles que podem dar um certo apoio, tem um e está acabado, que só pensa, porque tem que formar nisso, judô naquilo, psicólogo de mas não sei o que, não pensa no espírito. E aí fica todo mundo doente, correndo nesse Rio de Janeiro para dar conta dessas loucuras sociais. Porque eu tenho que ter isso, porque fulano tem, eu não tenho. Eu tenho que estar com a grife, tem a festa esse fim de semana, festa junina, aí eu tenho que ir com uma roupa diferente. Porque já me viram com aquela roupa e vou trabalhar mais, e porque não sei o quê. Hoje não posso ir no centro, essa semana não dá, porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Porque eu preciso isso, ou porque eu estou aquilo, ou porque eu estou cansado, eu quero ver a novela. Porque eu tenho que estar dentro do mundo. E aí o que eu estou ouvindo? O que eu estou vendo? Onde eu estou mergulhando o meu fluido? No meu sofá? Onde está a minha mente? O que eu estou plasmando em meu lar? E aí depois vem a depressão, a melancolia, a irritação, a mágoa, ver umas coisas na televisão, é liberdade. Agora tem o direito, o espírito não tem sexo, então o direito é esse. Eu nasci num corpo qualquer. E vai lembrar, porque eu já ouvi isso de espírita também. Para não entendermos as nossas dificuldades reencarnatórias como necessidades no espírito de vencer as suas próprias dificuldades morais. E aí depois a gente fica numa luta, que nem o menino lá, o Gelno. Uma luta interior, uma luta tão grande, aí vem uma azia. Comi demais hoje. Sabia que vinha para o passe e comeu errado. Se der doença, se passar mal, consequência do que fez errado. Fez agora. E o que eu fiz no passado? Eu marquei meu perispírito. Na hora que eu vou lá, eu quero um corpinho assim. Minha filha, mas olha aqui, ó. O seu molde tá lá em Nosso Lar, né? Nosso Lar, que tem Sigismundo, não, né? Não, a reencarnação de Sigismundo. Missionários, né? Vai para missionários, mas em obreiros tem o desencarne. Então, olha os dois. Mas lá em Nosso Lar, a gente tem o Ministério da Formação do Corpo. Eu adoro aquele item, o capítulo 9 também, quando fala dos gordinhos, que chega lá pedindo comida. Eu vou chegar pedindo, agora já melhorei, eu vou chegar pedindo só sopa, gente. Antes eu ia começar uma coxinha, uns negocinhos, mas agora com esse empreendimento, a não doença, quem me conhece desde que eu vinha antes, são menos 20 quilos. Então, porque eu mereço meu joelhinho bom, eu mereço sentar ali e levantar bem, coisa que eu não estava fazendo mais, e depois estava reclamando das dores que eu mesma estava trazendo para a minha vida.
Não é verdade? E isso sem olhar os dores morais. Mas voltando ao meu corpício, que eu não vou falar do corpo de ninguém, porque senão é maledicência, cada um que pegue a sua carapuça. Chega lá, olha só, meu anjo de guarda, não dá para melhorar isso aqui, não, minha filha, olha lá, está marcado, você era ansiosa, você discutia com todo mundo, eu também não sou assim não, você não tinha indulgência, então olha lá, problemas coronários, não tem jeito não, você marcou essa área do centro de força. Pode ser até que nessa vida isso não ecloda no seu organismo físico. Mas aí a gente não come direito, é sedentário, sai correndo para tudo quanto é lado, faz no mais não sei o que, mais não sei o que lá, fica preocupado com isso, com aquilo, quer se meter com a vida do filho, quer se meter com a vida de não sei quem, acha que não era bom, fica dando ideias, fica vivendo a vida dos outros. Peripaque. Depois você fez o quê? Você era amargo. A vida é uma infelicidade. Eu sou infeliz. Deus esqueceu de mim. Tomo passe naquela casa há 20 anos e não melhoro. Aquela casa está muito fraca. Eu vou para outra. Aí começa a ter problemas no fígado. Não sabe por quê. Eu já tenho, porque o meu fígado é gordo, né? Tem um negócio de gordura, agora ele está melhorzinho, porque estava cheio de gordura, aí eu comecei a fazer, né, os controles, agora está melhorzinho. Eu já pensei assim, se eu não marquei em outra vida, eu estou marcando nessa, já vou reencarnar com esse problema, não, tem que me livrar nessa de algumas e pegar o mínimo necessário. Eu já vim com muita coisa, porque quando eu vou ao médico eles riem. E a senhora, o que trouxe a senhora aqui? Olha só, o senhor quer saber o quê? Da parte da mamãe ou da parte do papai? Aí, começa para a parte do papai. A herança é colesterol alto, pressão alta, problema, morre tudo de uma hora para outra, assim, pafite, psoríase. Agora, mamãe, porque empatou 4-4, cada um me deu uma hereditariedade. Aí aí ele, para, minha senhora. Não, eu sou feliz, moço, porque eu conheço isso. Psoríase é doença autoimune. Doença emocional. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu não vou morrer assim que nem Gabriela. Síndrome de Gabriela, não. Eu vou mudar nessa encarnação. Porque a doença é consequência, não é causa. Eu vou mudar minha vida, minhas paixões, meus vícios, meus sentimentos. Quando eles aparecem, eu sai de ré, sai, não vou fazer isso, não vou pensar mal de fulano. Sai, eu sei que ele está errado, mas deixa para lá. Eu também não sou perfeita. O meu telhado é de vidro, e mais não sei o quê. Aí vai melhorando, aí eu não vibro tanto contra. Aí eu não vibro, porque quando você vibra contra o outro, o fluido passa primeiro por você. Como no passe, quando você vibra no amor, o médium é que é o qualificado, porque passa por ele primeiro. Nenhuma tarefa na casa espírita é para o outro, é para nós. Porque quando eu estou na tarefa, tudo que eu estou absorvendo do plano espiritual passa por mim primeiro, e depois é que eu dou um pouquinho. Por isso que a gente sai, fica todo mundo assim, leve, solto, feliz, pega 3 ônibus, pega táxi, está feliz da vida. Porque a gente se sente bem no fluido superior ao nosso. E aí, quando diz aqui Joana para nós, é sério isso. E não, Joana diz, não, Joana copiou de Albert Einstein. Aliás, eu tive com ele esse fim de semana. Verdade. Lá em Petrópolis, tem um museu agora de cera. Leve seus filhos. Tem 6 meses. Perto da Casa de Santos Dumont. Aliás, a Casa de Santos Dumont agora tem um centro cultural, Plim Plim, Hora da Cultura. Tem um centro cultural agora digitalizado, muito bom. Atrás da Casa de Santos Dumont. E do outro lado da rua tem um museu agora de cera. E olha quem eu encontrei lá. Einstein.
tirei foto com ele, conversamos fórmulas matemáticas. E ainda cantei com Gilberto Gil, gente. Precisa ver. Depois eu dou meu Face para vocês verem as fotos. Mas Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela sua consciência. Consciência pesada, energia desequilibrada. Consciência onde está a lei de Deus. Se eu não estou regrada na lei, eu estou me desregularizando energeticamente. Não é fácil, não. Está lá, ó. As doenças, portanto, resultam do uso inadequado das nossas energias, da nossa intemperança. É a própria lei de causa e efeito em nós. E só a transformação moral converterá esse nosso instinto primitivo numa força produtora de novas energias. Então, tomar passe ajuda? Botar o nome na radiação ajuda? Rezar ajuda? Culto do lar ajuda? Trabalho no bem ajuda? Mas se eu fizer tudo isso com outras intenções, se eu não fizer isso e me buscar a mim mesmo, me autoconhecer, me autodescobrir e ver onde eu posso me modificar, se eu não tentar essa pequena ou grande ou média transformação, porque eu reencarnei para fazer me melhorar. Está lá na 132 do Livro dos Espíritos. E ainda tem um adendo, e fazer a parte que me compete para a melhora da humanidade. Então, além de eu fazer por mim, eu tenho que fazer pelo outro. E se eu não trabalho isso em mim, nem que seja com a vizinha, já que eu não consigo trabalhar no lar ou no trabalho, se eu não consigo em lugar nenhum desse, olha que maravilha, gente. Esperança em Cristo. A gente consegue aqui dentro. Arrumando a festa junina, pensando no evento, doando só, não. Tem que estar ralando, junto com o outro. Ai, Tia Guacira, não aguento mais trabalhar com aquela moça. Me troca de grupo. Tem uma história muito legal lá no Leon Denis. Nós estamos fazendo há 4 anos, a pedido dos espíritos, um estudo profundo sobre mediunidade e casa espírita. Convido a todos para o do ano que vem. Quem quiser estudar conosco, estão abertas as portas sábados às 3 da tarde lá no Leon Denis. Serão bem-vindos. E implantem um estudo aqui na casa. Ou então, a gente traz o estudo. Mas esse estudo, a gente está aproveitando muitas coisas ditas por Altivo. Nesse estudo, esse último, a gente chorou muito, porque mexeu conosco. Foi mexendo, e verificando como nós ainda somos aborrecentes espirituais e não percebemos a grandeza que é uma casa espírita em nossas vidas. A gente só vem papapasse, água fluidificada, botar um nominho na irradiação, assistir uma palestra porque é obrigado. Se pudesse fazer isso sem tomar palestra, a gente acho que pagava ali o passe e ia embora. Sem noção nenhuma de que isso não resolve. E aí depois ainda reclamamos. Não, comigo não resolveu nada. Mas você não mudou nada. Porque diz aqui, e está muito claro no livro aqui da nossa amiga Joana de Ângeles, através de Divaldo. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito, matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que integram um fluxo contínuo uns sobre os outros. E ele diz aqui, determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz, sabe o quê? Aumento da taxa de açúcar. Mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação de sangue e a sua capacidade de coagulação mais rápida.
Aí Joana continua dizendo: e a repetição disso, que uma coisa é você tomar um susto, ter um medo, ficar com uma raivinha, o negócio é constante. Aquilo sempre, ai, lá vem fulano de novo, não aguento nem olhar. Mas eu entrego nas mãos de Deus. Quando você fala assim, entrego nas mãos de Deus, você entregou tudo. Né? Então a gente fala assim, não tem problema não. Sou espírita. A lei é de causa e efeito. Né? E a repetição desse fenômeno provoca várias doenças. Aí ela diz, diabetes, artrite, hipertensão. Ai, mas então eu tenho... Vai buscar na sua cantina. Não quero saber da vida de ninguém. Eu sou assistente social também, mas olha, eu estou aposentada. Não quero saber se cada um... Se você é isso, você é aquilo, por isso que é aquilo. Pensem. Não é qualquer espírito. Não é qualquer médium. Tem vários livros tratando desse assunto, mas eu quis trazer um livro fidedigno, irretocável. Falar de Chico, de Raul Teixeira, não tem como. De Djalma, não tem como. E é um livro psicografado. Não é só inspirado. E ele diz aqui, ela diz mais para nós. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou mesmo espiritual. Porque já pensou com tanto raiva, tanto, né? Eu atraio quem? Se eu tenho raiva de uma pessoa, essa pessoa também não tem seus inimigos desencarnados, como eu tenho. Vai me encher, eu vou lá, e eles, obsessão na certa. Aí vem, há um trabalho da casa, a reeducação daqueles espíritos, mas eu continuo não me reeducando. Por isso que às vezes nas mesas mediúnicas os espíritos dizem assim: eu vou me sair de lá, tá? Já entendi, eu não quero mais ficar nessa vida não. Eu vou sair de lá, mas tem gente assim lá, Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso. E eles não vão sair, porque ela deve a eles. Eu perdoei, mas outros não perdoaram. Se aquela pessoa não se automodifica... Eu tenho uma amiga, e eu estou numa... Eu achei interessante o tema, porque nunca me dão esse tipo de tema. Mas aí deram. E eu estou com a minha cunhada internada, sem descobrirem a causa da doença, desde segunda-feira, lá no Espírito Santo. E peguei um táxi que, adivinha, para onde foi parar o nome da esposa do taxista? Aí. Porque ele foi contando que ela teve isso, teve aquilo, ninguém sabe mais. Aí quando ele viu que eu parei aqui, ele, a senhora vem para cá... Me disseram que pode ser uma coisinha. Não, mas aqui não é de coisinha não, aqui é de Kardec. E olha só, não é. Aí eu, comecei a palestra no carro. E eu tenho uma amiga que está também numa fase assim difícil, desde dezembro. Mas é porque, olha só, ela tem 72, fez ontem. Bota no Face que tem 42. Eu tenho 60. Ela é mais velha que... Aí a gente já vê que mente é. Não aceita o quê? A velhice. Não aceita o corpo envelhecer. O que ela está atraindo? Está doente uma atrás da outra. Aí os médicos dizem assim, a senhora está com a imunidade baixa. O que é imunidade baixa? É não se amar, não se aceitar, não conhecer para que veio, não fazer nada. Ela aposentou e só está naquela. Entendeu? Eu quero viajar, eu quero isso, não consigo. Agora operou o coração em dezembro, teve um treco. Aí melhorou, teve uma alergia. Aí melhorou, pegou todas as gripes ela pega. Todas. Agora ela não me cai e não vai ter que operar o menisco semana que vem. Aí ela disse, mas quando eu tento dizer assim, olha só, amiga, quanto tempo você não vai na igreja, né? Aí ela... Se depender desse Deus que você conhece, que esse Deus eu tenho que ir para ele me ver, tô fora. Não ri não, que isso é duro, gente.
Quantas vezes a gente é rebelde com a vida porque acha que Deus não nos olha mais. Nós espíritas, quanto mais ela católica. Então, quando a gente trabalha esse tipo de assunto, me veio na cabeça tudo isso. Eu não estou doente porque eu quero, mas eu não trabalho essa visão de que eu busco sem querer ou querendo como espírito a doença. Uma coisa eu estar do outro lado e dizer, é mesmo, eu fiz isso tudo, é. Aí o guia pega o carrinho de feira, é que nem a gente vai ao mercado. Quando chega no caixa já começa, peraí, acho que não vai dar o dinheiro, vai tirando. Você sai com uma bolsinha, né? Ainda reclama que é porque está cá. Reencarnando. Ah não, olha, eu quero vir caolho, eu quero vir assim, quero ver, eu fiz isso tudo, eu quero vir toda ruim, para nessa vida pagar tudo. Depois, quando vê como é a história, não, pode tirar, não, por que Deus me deixou assim? E esquecemos até que Ele ainda nos manda anjo de guarda, espírito protetor, casa espírita, vizinho perturbador. Porque o que o vizinho perturbador faz? Você vai correr para algum lugar para rezar, nem que seja contra ele. Mas você procura. E aí, às vezes, nessa busca, tu pega um papel, é mesmo, bem que está certo. O corpo fala quando a boca cala. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguiram sair. O diabetes invade quando a solidão dói. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. E assim vai. Então, quando nós estamos nessa fase de autodescobrimento, não podemos esquecer, como disse nosso amigo Raul Teixeira, que apesar de ser um grande orador espírita, passou e está passando pela experiência da doença. Não sei se vocês sabem, mas isso já tem quase um ano. Estava indo lá para, acho que Nova York ou Londres, dentro do avião, todo mundo soltou, ele está lá. E a aeromoça chegou, ele tinha dado um derrame e ninguém tinha visto. Num voo Rio para lá para fazer palestras no Congresso. Ficou lá muito tempo, já está no Brasil, já encontrei ele aí num congresso aí no interior do Rio, com bengala, cadeira de rodas, começando a caminhar, mas o pão da oratória ainda com dificuldade. Eu penso para mim, como professora, faladeira, oradora, eu ficar sem a voz. Como? Mas ele trabalhava tanto no bem, e não sei o quê. As doenças não são do passado, nem sempre. Mas será que ele era desregrado no futuro? Só ele e o guia dele sabem. Ou quem convive com ele. Mas pode ter sido um pedido do passado. Em determinado momento. Quando o altivo desencarnou, lá no Leon Denis, foi um auê. Como? Um homem que com 18 anos largou, renunciou a tantas coisas para abrir uma casa espírita e ajudar tantas outras. Como um câncer tira ele de nós de uma hora para outra. Né? Só que acabou a etapa dele. Já tinha tido há anos atrás, ficou na dele, tratou, só os mais ligados souberam. O câncer voltou anos depois. Ele quase vai, volta, chama todo mundo, organiza tudo que podia na casa e foi embora. Enquanto a gente ficou turbilhado os 3 primeiros anos, ele estava ali mandando mensagem, agora ele sumiu. Assim, sumiu entre aspas. Nem nas 50 anos da casa ele não deu mensagem. Eu acho que os espíritos disseram, agora acabou, vamos embora, vamos para outros trabalhos. Porque senão você fica aqui paparicando esse povo o tempo todo. Mas como a gente andou aí fazendo lá, ele veio através do médium, trouxe a mensagem de puxada de orelha. E a primeira coisa que ele disse, eu fui na minha hora. Ninguém vai fora de hora. E ele se tratou, porque ele dizia assim, eu não vou
Se eu tiver câncer um dia, não sei se você chegou a ouvir uma vez, ele falou, esse negócio de fazer esses tratamentos, ele fez todinhos, porque está lá no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Nós temos que cuidar do corpo e do espírito. E cuidar do corpo não é só emagrecer, não é só comer direito, não é só fazer exercício. Cuidar do corpo é cuidar do nosso sentimento, do nosso pensamento. Como eu estou pensando, o que eu estou pensando, o que eu estou irradiando, o que eu estou registrando, trazendo para mim, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Oh, que meio! Não, eu vou para um baile funk, mas olha, eu não me misturo. Eu bebo, mas fico lúcida. E as companhias espirituais? Mas eu bebo de vez em quando. Bem, estamos no mundo, não vamos sair das coisas do mundo. Está lá no Evangelho, homem no mundo. Mas saiba o que estás fazendo em nome de Deus, com Deus e para Deus. Então, quando a gente estuda, há doenças, há doentes, quem somos? Quais são as doenças? Essas doenças congênitas e hereditárias são de um passado, não tenhamos dúvida. Ou para o nosso aprendizado ou consequências de outras ações. E as doenças ocasionais, diz lá Emmanuel, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, ou ele, André Luiz, aliás, e Emmanuel em Leis do Amor, dizem a mesma coisa de outra forma, eles dizem para nós, como Raul Teixeira também. Quando nossa maneira de ver o mundo for positiva, melhorar, nós estaremos crescendo. Isso será o início do nosso progresso, da nossa evolução. E é por causa disso que vale a pena estarmos sempre atentos à nossa saúde e às nossas doenças. Quando o organismo adoecer, poderemos procurar onde é que nós estamos criando circuitos, de tal forma que o corpo está entrando num curta-circuito. As doenças ocasionais, muitas delas, estão relacionadas ao estágio evolutivo do planeta. Mas outras são a nossa invigilância, que alternam o nosso corpo orgânico, porque já alterou o corpo psíquico. Aqui no livro também, na nossa querida Joana de Ângeles, em dado momento, vou pular aqui por causa da hora, vou pegar só umas partes sobre essa questão de conflitos e doenças. Ela diz aqui, aqui. Quando o indivíduo se identifica desamado, não é amor homem-mulher, não, desamado. Quando a gente acha que ninguém gosta da gente, todo mundo implica com a gente, nada na gente está bom. Porque há padrões sociais. A gente quer seguir os padrões. Vamos seguir o padrão espiritual, gente. Né? Ninguém lembra como era o corpo de Maria, ninguém se preocupa como era o corpo de Joana de Ângeles, ninguém se interessa muito por isso. Se fala até do corpo e de algumas manias de Chico, mas isso não prepondera. Prepondera o pensamento de Chico, a vibração de Chico, a ação de Chico, as palavras de Chico. Né? E aí diz aqui, quando o indivíduo se identifica desamado hoje ou no passado, faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido, alimentado pelo amor. E aí ele passa a experimentar um sentimento de reação através da anorexia, inapetência, ou mesmo, de outra forma, uma reação totalmente contrária da bulimia, e faz assim as suas próprias patologias.
fala-se aqui nesse livro dessa necessidade de cada um, né, também entrar nessa desculpa, e aí a gente tem que fechar lembrando isso. Por isso que eu ponho tudo para fora mesmo. Essa minha amiga diz também, ela me dá cada fora que, olha, só porque eu sou espírita. Mas ela ainda comigo maneira. Mas as outras não aguentam mais ela. Porque ela dá fora em tudo. Tudo ela é grossa com as pessoas. Tudo. Até com as filhas. Aí depois reclama que as filhas não ligam, que as filhas não vão vê-la. E tarará, tarará, tarará. Agora você vê, igual a mulher do menino. As filhas morrem de vergonha. Porque ela quer dizer que tem 42, está com 72. Apesar dela estar razoavelmente conservada, faz ideias roupitas que ela gosta de usar. Ela tem filha da minha idade, gente. Acho que ela tem mais de 72, porque a filha dela tem 57, eu tenho 60, deixa pra lá. Então, temos que digerir os próprios problemas. Temos que digerir. Não é também guardar. Então não posso guardar mais, plaft, em cima dos outros. Não é isso, não. É digerir, é trabalhar. Peraí. Aí a gente fecha, lembrando isso para vocês. Está aqui no capítulo 2, lembrei agora. Capítulo 2 do Evangelho. Meu reino... obrigada, hein? Os espíritos aqui são bons, abriram na página. Adoro. Forte. Capítulo 2, item 5. A gente ri, mas eles ajudam mesmo, porque eles estão vendo a hora. O ponto de vista... A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o ponto que encaram a vida terrena. O dia que a gente for espírita na ação, o dia que a gente encarar as coisas, não, venha a dor, venha que eu mereço, não. Meu Deus, a dor veio, me dê forças. Há um motivo na sua justiça. O Senhor disse, bem-aventurados aflitos. Mas o Senhor também disse que a gente tem que fazer as escolhas. Não se pode servir a Deus e a mamon. Mas o Senhor também disse, pedi e obtereis, orai e vigiai. Também disse para todos nós que há possibilidade de mudança nessa própria vida. O Senhor também disse para nós, como disse lá para os leprosos que curastes, vá e não conte nada. Vá e não peques mais, porque senão as coisas poderão ser piores. Os leprosos, ele falou para não falarem. Eles foram e não voltaram mais, só um voltou, modificado, para caminhar nas regras do Cristo. E os outros? Para os outros, Moisés disse, vai e não peques mais. Aquela das pedras, né? Vai e não peques mais. E ela modificou o seu comportamento. Quando a gente modifica, a gente muda as energias. Quando muda as energias, irradia melhor. Irradia melhor, atrai magneticamente coisa boa. Como aquela hemorrágica que atraiu de Jesus o bom que ele podia dar a ela. E curou. Que a gente tenha fé, esperança, né? No Cristo. Mas que a gente aprenda que cabe a cada um de nós mudar a nós mesmos para modificar nossas energias, modificar as nossas ações e ter possibilidades de ver o reino que não é deste mundo, viver na terra, como necessários somos na terra, mas com o ponto de vista em outro mundo, no mundo melhor, aquele que nós estamos construindo para nós mesmos, dentro de nós. Que essas bênçãos que caem sobre todos agora, nessa casa bendita, possa assim restabelecer o pensamento e o coração de todos vocês. Muito obrigada.